E, Olha, o nosso amigo, o sim, nosso amigo Márcio está pedindo isso para você explicar. Vou botar aqui logo a pergunta. Queria que o Braga explicasse para a galera sobre a confusão que as pessoas fazem, né, ao confundir o Zorro com o Cavaleiro Cavaleiro Solitário. Solitário. Isso aí nós já conversamos ontem e ele tá, na verdade, Isso. ele levantou a bola aqui. Eu vou botar aqui para a gente logo aqui. Opa, Opa, aqui. Justamente isso, isso. Márcio. Tem a Isso. ver com a Vamos. forma, né, meu amigo? Como o Zorro foi apresentado. Eu achava, Isso. eu estava conversando ontem com Braga, que eu achava que essa confusão era uma coisa isolada no Brasil. Né? A forma como o Zorro tinha sido. E o Braga sabe exatamente o motivo. Né, do porquê que isso aconteceu, como Não. é que ele foi apresentado aqui no Brasil. Mas eu comentei com ele, eu falei, Braga, eu tô achando que isso também aconteceu em outros lugares. Eu falei, a maior prova é que a Dynamite, recentemente, mais recente, nem tanto assim, ela fez um crossover do Lone Ranger com o Zorro. Tanto que está aproveitando, inclusive, né, as máscaras, dando o detalhe ali deles colocando a máscara, que é quase a mesma coisa, e a gente sabe que não é. Ou seja, para tentar justamente ampliar essa similaridade entre eles, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas que fica basicamente só na máscara mesmo, né? Ou nem é na máscara, né, meu amigo? Você vai explicar melhor o porquê que isso aconteceu. Então, olha, a gente, só assim, só para no contexto histórico, a gente parou logo antes de o Alex Toth entrar em cena com os desenhos da série. Então, Disney Isso. produziu a série do Zorro, baita de um sucesso, ainda mais que ela foi supervisionada pelo autor original da história. Tá? Então, interrompemos aí. Aí, assim, Zorro 1919, né? Então, literatura, filmes, seriados e alguns quadrinhos, ao longo dessas décadas até chegar nos anos 50. Em 50, exato. 1950, né? Foi o Disney que produziu a primeira temporada do Zorro em 1957. 57 ou 58, se não me engano. Exato. Então aconteceu o seguinte: outra coisa que divertia muitos americanos, acho que o mundo inteiro, né? Era programa de rádio. Tá? Muitos personagens surgiram ou fizeram muito sucesso em programa de rádio. E quem foi criado para surgir no rádio foi o Cavaleiro Solitário, né? Que era o seguinte: é um Ranger do Texas, o John Reid, né? Que durante uma patrulha no final do século XIX, né? 1800 e lá vai tantos. Ele estava numa patrulha, ele o grupo de Rangers sofre uma emboscada, né? E todos são mortos, exceto o John Reid, que é salvo por um índio, o Tonto, né? Que vê todo aquele massacre, né? Toda aquela patrulha de Rangers, todos mortos, né? E ele vai ver se todos estão mortos e o John Reid não está. Né? Aí ele salva a vida do John Reid e o John Reid também, por ter sofrido essa emboscada e tal, ele resolve, como ele não era rico, tá? Era outra circunstância, ele conhecia, sabia quem fez, né? Sabia quem foi o chefe da emboscada, se não me engano, um bandido chamado de sobrenome Cavendish, se não me engano. Né? Bud Cavendish, alguma coisa assim. Então ele sabia de quem tinha feito essa emboscada e resolveu assumir a identidade de um mascarado, tá? Que ia lutar, que ia pegar esse bandido para vingar todos os seus anjos companheiros, o Tonto ajudando ele, tá? E ele usava o Lone, ele assumiu a identidade, quer dizer, não assumia, ele não tinha nome. Porque nos seriados, mesmo no rádio, perguntavam, mas quem é esse mascarado? Chamavam ele de mascarado. Né? Mas quem é esse mascarado? Um olhava para a cara do outro no fim do episódio, sei lá, não disse o nome. Era um Ranger solitário, um Lone Ranger. Né? E no final do seriado ele sempre cavalgava, ele e o Tonto, em direção, rumo ao sol, rumo à pradaria, Pôr gritando do o nome do sol. cavalo, né? I ho, Silver! Né? E como é que chama? Com a abertura da ópera Guilherme Tell de Rossini, né?
como tema musical. Né? Então, esse, quase que eu falo do Zorro, o Cavaleiro Solitário fez muito sucesso no rádio. Sucesso no rádio, sucesso nos quadrinhos. Né? Mas antes aconteceu o seguinte, ainda no seriado. O Zorro teve essa mesma aparência, mais ou menos essa mesma aparência aí. A roupa mais ou menos colante, essa máscara desse que cobre os olhos, né? Chapéu, né? As armas brilhantes, tal, já era revólveres, né? Já eram revólveres de cartuchos, né? E ele sempre manteve mais ou menos essa aparência. Agora, o Zorro, nosso Zorro, né? O Dom Diego, ele mudou um pouco. Na capa do All Story Weekly, ele tá, parece que a gente comentou que ele está parecendo um vaqueiro mexicano de sombreiro, com aquele lenço estampado na cara e tal. No cinema, o Douglas Fairbanks, pai, assumiu a roupa preta, com aquela máscara mais elegante, esgrimista também, tudo mais. Né? Só que houveram outros seriados, esses outros seriados que o Zorro foi tendo produção, né? A roupa do Zorro nem sempre foi como está nesse gibi aí, a marca do Zorro, esse capinha azul aí, que é o Zorro mesmo, né? Da esquerda no seu vídeo aí. Nem sempre foi essa roupa. Foi uma roupa mais quase a roupa do Cavaleiro Solitário, só que fechada, com um lenço mais apertado, uma máscara quase nesse estilo. Teve algumas máscaras que eram de couro e cobriam o rosto inteiro, que acabavam no V aqui embaixo, assim. Teve máscaras que deixavam eram mais finas, ou então outros seriados que era aquele lenço, como se fosse uma bandana, um lenço amarrados com furos para os olhos. Então, a roupa do Zorro variou muito. A aparência do Zorro variou bastante nesses seriados. Né? Agora, os atores também. Então, Douglas Fairbanks, Tyrone Power e mais outros atores que assumiram o personagem nesses outros seriados. Um desses atores foi um ator chamado Clayton Moore. Se não me engano, eu não sei se ainda era nos anos 30, mas acho que nos anos 40. O Clayton Moore fez o papel de Zorro num seriado. Tá? Anos mais tarde, o mesmo Clayton Moore fez o seriado de Lone Ranger. O mesmo ator vestindo máscaras similares, só que outros personagens. Aqui no Brasil, pelo menos assim, até onde eu consegui saber, foi onde a coisa desandou. E quando o Lone Ranger estreou no Suplemento Juvenil, Globo Juvenil, algum desses antigos assim, né, estampado lá as aventuras do Zorro. E foi aí que o Zorro virou Zorro e todos os Zorros viraram Zorro. O que eu achei Aí virou assim, uma zorra, né? virou uma zorra. Agora, sim, pelo menos eu, como leitor, né, sempre tive contato com tanto nos gibis da Disney, né, o Zorro dos gibis da Disney, que abriu publicado no formatinho, o seriado da televisão, e o seriado do Zorro, e depois o seriado do Cavaleiro Solitário e os gibis do Cavaleiro Solitário. E era tudo Zorro, nunca me incomodou, porque sempre tinha, os gibis da Abril eram sempre coloridos, né? E o seriado da Disney também era sempre coerente, que era aquele sujeito de capa preta, mesmo sendo preto e branco o seriado, é capa preta. A capa esvoaçante, a roupa preta, aquela máscara, tal, e o cavalo preto. Né? E aquele ambiente mais antigo, que as armas eram de um tiro só, se usavam muito espada. O Lone Ranger, o Zorro Lone Ranger, já era aqueles cinturões, com aqueles colts cromados, com 7 tiros, e o cavalo era branco, o linguajar, as aventuras eram diferentes. Para mim, nunca me incomodou. Zorro. Ah, tudo bem, é só bater o olho, para pelo menos na minha época era assim. Você vê o Zorro de capa e o Zorro que não tem capa. Né? Então tá tudo, um lidava com uma coisa assim, sabe, com bandidos mais, vamos dizer assim, mais antigos, e o outro com aquele faroeste mais para Tex mesmo, para bandoleiro,
para ladrão de gado, para grandes fazendeiros corruptos, né? Que era o que ele combatia. Então, para mim, nunca incomodou. Mas aqui no Brasil, acho que para muita gente também me incomodou, que Zorro sempre foi Zorro, já houve oportunidade de mudar isso, né? De repente, né? Mas como se popularizou como Zorro, beleza. O Zorro convive conosco em duas encarnações.